Olha só quem voltou pra esse canal. Eu, Paloma, prazer se você não me conhece e se você me conhece também, porque faz mais de um mês que eu não posto vídeo, então talvez você tenha esquecido do meu rosto. Eu vou transformar esse vídeo em algo que não era pra ele ser. Isso porque a gente precisa conversar. Em abril, nós estávamos no outono, e eu tive essa ideia de fazer um vlog de leitura com livros aconchegantes. Porém, esse vlog ia ser focado em 2 livros específicos, que são esses que vocês já viram na capa, que é Cafés e Lendas e Bookshops and Bone Dust, que é o 2º volume ou o prequel de Cafés e Lendas, do Travis Baldree. Eu já tinha esses livros aqui na minha estante, eu tava muito animada pra ler, e eu aproveitei esse clima aconchegante, cozy do outono pra criar esse vlog. Eu comecei a gravar esse vlog, eu gravei mais da metade dele, então eu gravei toda a minha opinião de Cafés e Lendas. Depois eu fui começar a gravar Bookshops and Bone Dust quando eu travei. Eu travei nessa leitura, eu travei neste vlog e eu simplesmente abandonei tudo que eu fiz. E aí vocês devem estar se perguntando, por que não continuar o vlog de onde eu parei? Porque não é a primeira vez que eu fico meses longe de vlog. E eu simplesmente volto para as filmagens como se nada tivesse acontecido. A questão, gente, é que nesse meio tempo, de abril até agora, agosto, eu me transformei. A própria borboleta falando, mas sim, eu me transformei e a pessoa que eu era em abril não é a mesma pessoa que eu sou agora em setembro, no caso, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Eu passei por algumas coisas nas últimas semanas e isso me fez refletir bastante no ponto onde eu estou, no momento de vida que eu estou, e eu não acho justo eu tentar me encaixar num formato de algo que não funciona mais pra mim. Não estou falando que vlogs de leitura não funcionam mais pra mim, tá? Calma, gente. Eu gosto muito de gravar vídeo, eu gosto muito desse canal e eu quero continuar gravando vídeo, mas eu acho que eu tenho que repensar a forma como eu faço isso e eu tenho que repensar o significado deste trabalho pra mim. Então, eu estou aproveitando esse vídeo para criar um grande desabafo e eu vou falar sobre essas 2 leituras, tá? Se você não quiser ver sobre o meu desabafo, você pode simplesmente pular o vídeo para quando eu falo dos livros. Mas eu acho que vale a pena eu falar sobre isso com vocês nesse vídeo, porque foi esse vídeo que desencadeou toda essa reflexão da minha parte. Faz muitos anos que eu tenho Instagram literário, faz anos que eu tenho esse canal, e eu sinto que eu preciso reformular um pouco o modo como eu me apresento nas redes. A verdade, gente, é que esse momento que eu estou, eu tô num momento, assim, honestamente, que eu nunca vivi antes. Eu estou num momento onde nenhuma rede social faz sentido pra mim. E é muito estranho, porque eu sempre fui muito conectada. Eu sempre fui muito cronicamente online, assim. Desde 2016, eu não me lembro de ficar nenhum período muito longo distante de todas as redes sociais. E apesar de eu me sentir assim, este é o momento onde eu estou, assim, mais conectada na história da minha vida. E isso anda me atrapalhando demais, demais mesmo, porque o tempo que eu fico nas redes sociais, principalmente TikTok e Instagram, tá me prejudicando muito, muito mesmo. Eu reparei que tava me prejudicando quando eu comecei a ler Bookshops and Bone Dust, porque é um livro que tem um ritmo totalmente diferente, e eu percebi que a minha atenção tá absurdamente curta, e nunca na minha vida eu senti isso. Eu sou uma garota, né, quase de 30 anos, gente. Eu nasci em 1996, então eu peguei essa transformação de internet, sabe? Eu vivi essa coisa de estar online. Tive Orkut, tive Facebook, enfim, não tenho mais. Só que eu sinto que eu tinha um limite, sabe? Eu tinha um limite de aceitável. O tempo que eu ficava nas redes sociais era aceitável pra mim, porque quando eu era criança, eu não tinha rede social, assim, eu não tinha nem celular, gente. Então era normal pra mim ficar fora das redes. Só que nos últimos tempos, eu não sei se foi a busca incessante por dopamina que eu tava tendo, eu simplesmente não consigo sair. Eu não consigo sair das redes sociais, eu estou completamente viciada, e isso é uma coisa muito ruim pra mim, porque o meu nível de atenção tá muito ruim. Eu até vi um vídeo esses dias no TikTok, gente, pois é, onde a moça falava sobre coisas que a gente faz, e tudo que ela falava no vídeo eu tava fazendo. No sentido de, eu comecei a assistir esse vídeo, que já era um vídeo curto, porque o TikTok, ele
tem esse formato de vídeo curto. Eu comecei a assistir, imediatamente eu abri os comentários e ela falou que sim, eu ia abrir os comentários porque a minha atenção já tava perdida. Depois eu ia tentar voltar pro vídeo, só que eu já queria pular pro próximo porque esse vídeo já tava longo demais pra mim. Tudo que ela tava falando nesse vídeo eu tava fazendo. E aí eu comecei a perceber que sim, eu estou num momento muito crítico. Não só isso, como o Espírito Santo tem me incomodado porque eu estou perdendo muito tempo com redes sociais. Todo o meu tempo livre eu estou nas redes sociais porque justamente estou buscando dopamina. As outras áreas da minha vida, as outras atividades que eu ando fazendo, elas não estão me entregando a dopamina suficiente que eu preciso. Eu estou completamente viciada em buscar pequenos momentos de felicidade. Gente, esse desabafo ficou muito crítico, muito trágico, de repente. Pois é, mas eu estou sendo completamente vulnerável e honesta com vocês. E tudo isso eu percebi enquanto eu estava lendo esses dois livros. Por isso é que eu achei interessante fazer esse grande desabafo e já puxar essas duas leituras aqui pra esse vídeo, porque foi tudo assim, uma mistura de coisas que me trouxe até esse momento. Cafés e Lendas, pra vocês entenderem, vai contar a história da Viv, que faz trabalhos mercenários, tá? Vou colocar entre aspas. Essa daqui, ó, essa é a Viv. Ela faz essa série de trabalhos mercenários, então ela é uma caçadora de recompensas, ela é uma guerreira, vamos colocar dessa forma. A vida que ela leva é muito brutal, então ela tá acostumada com violência, etc. Só que a Viv, de repente, decide se aposentar. Ela decide fazer esse último trabalho, que vai ser o maior da vida dela, só que depois disso ela pretende se afastar dessa vida e se aposentar. Ela consegue realizar esse último trabalho, ela vai pra essa cidadezinha onde ela consegue abrir ali um negócio e a Viv decide se aposentar abrindo um café. O que é muito engraçado, porque nesse mundo onde ela vive de criaturas mágicas, ninguém sabe o que é café, mas ela decide abrir um café mesmo assim. As pessoas falam que ela é louca, porque ninguém nem sabe o que é café, muito menos uma cafeteria, mas ela decide abrir. E nessa jornada da Viv em se aposentar e abrir esse café, a gente vai conhecendo outras personagens que vão se colocando ali na história. Nós temos o coleguinha dela que ajuda ela a reformar todo esse lugar onde ela tá. Nós temos essa Sucubo, que é essa personagem aqui, ó, que ela vai ser o interesse romântico da Viv, ela também é muito legal. E é basicamente um livro sobre fim. Só que de fim ele não tem nada, porque ele parece mais um começo. O começo de algo diferente. A Viv está buscando uma nova vida. E esse livro ele tem toda aquela coisa de esperança de começar uma nova vida e de sair dos padrões. A Viv é uma orc e ela tá acostumada com violência e ela tem todo esse tamanho, esses bíceps enormes. E quando ela fala que vai abrir um café, vai ser uma barista, que é um trabalho delicado e manual, as pessoas simplesmente acham que ela é louca mesmo, porque ela está saindo desse padrão que foi imposto pra ela. A sociedade diz que ela deve ser violenta e ela diz que não, que ela cansou dessa vida e que ela quer quebrar esses padrões e abrir um café. Não só café, mas ela acaba contratando também uma outra criatura ali que vai fazer esses docinhos, sabe? Croissant, esses pãezinhos assim. Então é algo muito aconchegante. Esse livro é o aconchego em forma de livro. Apesar de eu falar tudo isso pra vocês, é um livro onde nada realmente acontece. Ele é um livro daqueles que você começa a ler porque você precisa de um respiro da vida. Você precisa de um respiro entre uma leitura e outra. E foi exatamente o que eu senti. É um livro muito aconchegante. Apesar de nada acontecer, você acaba se envolvendo muito com essa história. Tem ali um certo drama no meio, porque esse café que a Viv quer abrir, ele é um pouco polêmico. As coisas não vão acontecer tão sutilmente como a gente acha, então existe um drama ali no meio da história, mas a gente entende que esse café que a Viv tá abrindo vai trazer muita alegria pra outras pessoas, e ele vai trazer esse sentimento de aconchego pra outras pessoas. Eu simplesmente amei Cafés e Lendas, foi uma leitura incrível, vocês podem ver com a quantidade de post-it que eu coloquei. Eu me esforcei muito nessa leitura mesmo, assim, ó, eu até fiz umas coisas que eu nunca faço, né, coloquei aqui umas coisinhas detalhadas, fiz umas marcações mais legais. É um livro que traz uma certa esperança no sentido de que a gente não precisa ser o que a sociedade mandou a gente ser para sempre. Mesmo que você seja o que a sociedade quer que você seja, nossa, agora que eu tô me confundindo toda, né? Você não precisa ser isso para sempre e você pode tentar fazer outras coisas e coisas não convencionais. Isso traz uma certa esperança para mim, porque eu creio, gente, que eu nunca vou fazer nada muito convencional na minha vida. Mesmo que eu trabalhe CLT, enfim, que eu tenha essa
essa vida mais tradicional, eu sempre vou, por exemplo, ter um canal no YouTube, que é algo extremamente não convencional nos dias de hoje. Então, é um livro que traz uma certa esperança, além de trazer esse aconchego. E foi uma leitura muito fácil de fazer, foi um livro que eu me dediquei bastante, só que ao mesmo tempo foi muito bom. E tudo deu errado depois que eu finalizei essa leitura, porque eu logo em seguida fui pegar Bookshops and Bone Dust, que é o segundo volume dessa série, entre aspas, porque ele é um prequel, ele é um livro que passa antes de Cafés e Lendas. Mas quando eu comecei a ler esse livro, eu simplesmente travei. Travei porque, apesar de tudo, eu não gostei tanto dele, assim, eu senti que o primeiro é bem melhor. Mas eu travei porque eu entrei numa espiral de coisas e, como eu falei, a minha atenção tá incrivelmente curta, eu não consegui ler esse livro porque ele não acontece nada, e aí tudo saiu dos trilhos. Mas eu estou voltando a prestar mais atenção, eu estou voltando a me concentrar mais nas minhas leituras, e por isso é que eu consegui finalizar esse livro. Antes de mais nada, antes de eu falar desse livro aqui, eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre redes sociais. Uma das coisas que eu decidi fazer é, eu não tenho coragem de excluir meu Instagram e meu TikTok ainda, porque eu ainda estou muito conectada com eles. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu celular agora, eles estão aqui, ó, eu vou tirar esses dois aplicativos da minha página principal, porque o meu automático é entrar aqui e já clicar. Então eu vou tirar esses dois aplicativos da minha página principal para eu não ter essa visão completa deles sempre. E essa vai ser uma tentativa de mudar um pouco o meu costume, a minha vida. Eu vou fazer um outro vídeo depois que eu finalizar esse aqui, comentando com vocês como é que vai ser a minha experiência tentando ficar menos tempo nas redes sociais. E eu vou documentar tudo aqui pelo YouTube. Eu não vou mais postar coisas no Instagram nesse período, e eu já não posto coisas no TikTok há muito tempo, mas eu vou tentar não entrar no TikTok também. E assim eu vou tentar trazer a minha atenção de volta para as leituras. Esse vai ser um vídeo um pouco mais complexo, mas eu queria dar início aqui porque a gente vai entrar nesse assunto aqui de Bookshops and Bone Dust, que é um livro onde nada acontece. E isso pegou assim de cheio com a minha falta de atenção. Antes desse livro aqui, eu tava lendo uma outra fantasia muito complexa pra mim, porque a minha atenção tá péssima, que foi She Who Became the Sun, ou Ela Se Tornou o Sol. Não vou falar sobre esse livro aqui, porém vou falar pra vocês que foi muito difícil ler esse livro. Eu demorei mais de 20 dias pra ler esse livro, e a única forma que eu encontrei de realmente me concentrar na história foi ouvir o audiolivro dele, junto com a minha leitura física. E foi o que eu fiz no começo desse livro. Eu tinha parado, assim, eu até tinha começado a ler, mas eu tinha lido uns 2 ou 3 capítulos só. Então quando eu peguei agora pra ler, pra finalizar nesse mês, eu tinha lido, assim, pouquinha coisa. E a minha opção foi justamente pegar o audiolivro de Bookshops and Bone Dust pra ler junto com o livro físico, porque aí a minha atenção ia estar completamente nessa história. Então eu estava com o livro no ouvido e acompanhando na página, porque só assim é que eu estava conseguindo prestar atenção no que eu estava lendo. Isso porque Bookshops and Bone Dust também vai contar a história da Viv, só que aqui no caso ela está no início da sua carreira. Então vamos comparar aqui as duas capas. Olha, ela tá no início da carreira dela. Aliás, eu acho a Viv muito linda. E nesse caso aqui, ela acabou de entrar nesse grupo de mercenários. E eles fizeram um trabalho, eles estão atrás de uma necromante. É necromante que fala? Em inglês é necromancer. Então eu acho que é necromante que fala, né, gente, em português? Ah, enfim. É uma mulher que controla os mortos. Ponto. E eles estão atrás dessa mulher, ela é muito poderosa, existe uma recompensa pra pegar ela. E a Viv acaba entrando nesse grupo de mercenários e todos eles vão atrás dessa mulher. Só que eles acabam entrando numa armadilha e a Viv é machucada, né? Ela leva uma facada na perna. E desse jeito ela não consegue continuar o trabalho. Então eles vão andando, param nessa cidadezinha e a Viv acaba se recuperando ali nessa cidadezinha enquanto esse grupo continua a viagem em busca dessa mulher. A Viv então ela faz essa pausa na carreira dela, nesse início de carreira dela, pra se recuperar, pra recuperar suas forças, e aí depois eles vão dar a volta e vão parar nessa cidadezinha de novo pra que eles continuem a viagem juntos. E nessa cidadezinha, a Viv acaba entrando nessa livraria, ela acaba encontrando uma livraria bem pequenininha. Nessa livraria é onde ela conhece essa personagem aqui, que é a Fern. Ela é a dona dessa livraria, o pai dela era dono dessa livraria, agora ela sumiu. E esse aqui é o cachorrinho dela, ele é meio estranho mesmo, ele é o Pot Roast, que eu não sei como que foi traduzido, porque esse livro já foi traduzido pro português. E nessa livraria, a Viv encontra o acalento que ela precisa pra se recuperar.
Porque a Vivi, nesse momento, ela só quer violência. Diferente de Cafés e Lendas, ela está começando a sua carreira aqui. Então ela está nessa época de vitalidade, de querer lutar, de querer buscar. E quando ela é machucada, ela se sente muito fora da curva, assim. Quando ela encontra essa livraria, a Fern, que é essa ratinha aqui, ela decide fazer meio que um experimento com a Vivi. E ela acaba indicando várias leituras pra Vivi fazer nesse meio tempo, porque ela quer saber se a Vivi pode se tornar uma leitora. Então esse livro, apesar de também ser aconchegante, ele tem uma vibe um pouco diferente de Cafés e Lendas. Cafés e Lendas, ele traz justamente essa coisa do café, da comida, da cafeteria aconchegante, música, pessoas se encontrando pra comer. Bookshops and Bondas, ele traz essa coisa dos livros, livraria, livros antigos, livros novos, pessoas conectadas por livros. Tem até uma cena aqui onde nós temos uma elfa que escreve alguns livros mais picantes, ela também aparece na história, é muito legal. Só que nada realmente acontece nesse livro. Foi isso que me pegou. Eu não gostei tanto da história porque eu sinto que Cafés e Lendas me conectou muito mais com as personagens do que esse aqui. Apesar de eu amar todas as personagens que aparecem aqui, personagens essas que também vão aparecer em Cafés e Lendas depois, não gostei tanto assim da história. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu acho que ainda fui muito generosa com ele. O que não me agradou nesse livro? Vamos começar pela ambientação. Apesar de ainda ser aconchegante, porque nós estamos falando de uma livraria, essa cidadezinha aqui é uma cidade de praia. Praia, pra mim, não é sinônimo de aconchego. Eu sou garota do interior. Quando a gente fala de Cafés e Lendas, eu vejo muito mais o interior, montanhas, frio. E esse daqui eu vejo mais calor, mais cidade abafada, uma cidade mais praiana, aquela brisa do mar. E isso pra mim não é sinônimo de conforto, na verdade é bem desconfortável. Então já começa um pouco pela ambientação do livro, que é uma cidade de praia. Apesar desse livro ser o começo, ele tem sentimento de fim. Eu não sei explicar pra vocês, parece que o autor fez tudo invertido nessas duas histórias. Porque aqui a Vivi está se recuperando de uma lesão. Quando ela estiver boa novamente, ela vai seguir com a vida dela. Ela vai embora, vai deixar essas pessoas pra trás. E esse é um dos assuntos mais abordados nesse livro, o fato de que uma hora a Vivi vai sair dali. Essa vida delas em conjunto vai acabar. E eu sinto que não era o sentimento ideal que eu tava querendo, porque apesar de ser o começo da história, porque a partir daqui a gente vai acompanhar a Vivi em toda a sua vida, esse livro tem sentimento de fim, de que vai acabar, de que tudo que tá acontecendo aqui é ínfimo, sabe? Uma hora vai terminar. Então eu fiquei muito confusa. Enquanto que Cafés e Lendas, apesar de ser o fim de uma história, ele tem sentimento de começo, porque depois daqui você sente que a Vivi começou uma vida nova. Esse livro aqui, ele tem sentimento de fim, e eu não sei se eu gostei muito. O terceiro ponto que não me agradou muito também é que nós também temos um interesse romântico aqui, nós temos meio que um relacionamento de verão, assim, da Vivi. E ela não tem química nenhuma com essa outra personagem que é colocada aqui. Mas a gente já vê que a Vivi é uma personagem queer, né? Então ela é uma personagem sáfica, porque nos 2 livros ela tem um relacionamento com outra criatura feminina. Eu vou colocar como criatura feminina porque eu não sei se mulher é o termo ideal pra gente usar nesse momento, mas são 2 mulheres, tá? Então, esse livro, ele não exatamente me agradou muito, só que eu sou muito grata a ele porque ele trouxe todo esse desabafo, toda essa reflexão de redes sociais pra mim, porque é um livro que não acontece nada, e eu quase tive o desprazer de ler esse livro, sabe? Por um momento eu achei que eu não fosse gostar, que eu fosse abandonar essa leitura. E apesar dos problemas que eu senti com esse livro, eu sinto que eu nunca vou me decepcionar com essa história. E se você tem atenção suficiente pra ler esses livros sem se incomodar com a falta de plot, eu acho que você tá no caminho certo. Esses livros, eles são um respiro aconchegante. Eles são aqueles livros que você vai ler entre leituras pesadas, ou quando você tá num momento muito movimentado da sua vida e você quer desacelerar. Então esses livros são ideais pra vocês. Esse livro, como eu falei, já foi lançado aqui no Brasil, ele também foi lançado pela Intrínseca. Eu não lembro exatamente qual que é o título dele em português, mas eu vou procurar aqui agora, porque eu acabei descobrindo um 3º volume nessa série. Ele foi traduzido, então, pra Livros e Ossos, tô vendo aqui. E o 3º volume dele, gente, que eu achei sem querer, tem um título absurdamente difícil de falar, eu nem sei se tô falando certo, que é Brigands e Bread Knives. Pela capa dele, eu sinto que a gente não vai acompanhar a Vivi nesse livro, porque aqui nós temos a
Fern, nós temos a Galina. Eu não sei exatamente quem é esse personagem aqui do lado, mas são os personagens secundários dos 2 livros que eu li. São todos os personagens secundários dessa história colocados dentro de um livro. Então eu tô muito animada pra ler esse aqui também. Ele vai ser lançado dia 11 de novembro lá fora, então aqui no Brasil eu creio que só no ano que vem. Mas eu tô muito feliz que o autor decidiu continuar essa série, porque como eu falei, é uma série de conforto que nunca vai me decepcionar. E eu sempre vou estar muito feliz de ler esses livros. Então, essas são as minhas opiniões barra esse grande desabafo de Cafés e Lendas. Tô muito feliz de ter lido esses livros. Eu acho que eles são incríveis, apesar das minhas dificuldades com o segundo volume, né, ou o volume anterior. Tô muito feliz mesmo de ler esses livros e eles me trouxeram a atenção para esse problema que eu tô enfrentando. Terminando esse vídeo agora, eu vou começar esse outro vídeo onde eu tento me afastar um pouco das redes sociais e a gente vê o que que dá. Assim, a gente vê o que que vai acontecer. Eu também estou me preparando para fazer novos projetos, então eu tenho grandes projetos para o mês de outubro, vocês sabem que eu vou fazer projeto de Halloween. É isso, gente. Eu sinto que nesse momento eu estou num momento de reflexão, de mudança, e eu vou repensar completamente a minha vida dentro das redes sociais. Eu espero não sair de vez, mas eu creio que em algum momento eu vou sair sim. E eu espero que a gente vá se acomodando nessa nova jornada aí que eu pretendo seguir. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou super confuso. O vlog que eu tava gravando, ele tava super aconchegante, super lindo. Fiquei muito triste de ter que descartar ele, só que não fazia sentido pra mim continuar de onde eu parei. Eu espero muito que eu possa falar desses livros mais pra frente, falar sobre eles de forma mais profunda. Talvez quando eu for ler o 3º volume eu consiga resgatar um pouco a minha opinião, mas no geral eu acho que é isso. Eu fico muito feliz de vocês estarem me acompanhando ainda, espero que vocês estejam assistindo esse vídeo. Claro que a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Não tenho certeza quando vai sair, mas vai sair. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!